Olá pessoal, está no ar mais um episódio do OftalmoCast. Eu sou o Dr. Marcelo Rossumi, sou médico do oftalmolaser, especialista em retina. E hoje a gente vai começar o nosso 14º episódio. A gente vai falar sobre glaucoma e catarata. A gente está fazendo um mutirão, um atendimento completamente gratuito, para detectar precocemente essas doenças, que são as principais causas de cegueira no nosso país. E para participar aqui do nosso episódio está a doutora Gabriela Vilar, médica do oftalmolaser, especialista em glaucoma, e está o Dr. Gustavo Gonçalves, que é estudante de medicina do quinto ano aqui da UnoOeste, e já participou de vários mutirões com oftalmolaser. Exato. Muito legal. Então vamos lá, vamos começar. Esse podcast tem o intuito de a gente conversar sobre saúde ocular. E lembre de curtir e compartilhar, porque cada vez que você curte e compartilha, mais pessoas podem cuidar da visão. Bom, conto com vocês. Então vamos lá, doutor Gustavo, conta um pouquinho pra gente. Você está no quinto ano de medicina. Por que você escolheu medicina? O que você está gostando? O que você não gosta? Sim, bom, doutor, eu sou daqui de Prudente, né? Eu escolhi medicina porque no Brasil, basicamente, você tem 3 caminhos, né? Ou você vai para engenharia e as ramificações, ou você vai para o direito e as ramificações, ou a medicina. Né? Como eu já me dava mais, tinha mais afinidade tanto com humanidades quanto com a ciência da saúde, eu resolvi escolher medicina, né? Eu passei aqui pelo FIES, estou no quinto ano, como o senhor disse, né? E eu me encantei pela oftalmologia devido à Liga de Oftalmo. Lá em 2023 eu participei da Liga de Oftalmo. Foi a partir lá de um convite que a Oftalmolaser fez para a Liga, para participar do primeiro mutirão. Sim. Né? Que aí a gente teve o nosso primeiro contato e pretendo seguir a oftalmologia como carreira, né? E eu escolhi por me identificar mesmo, sabe? Sim. E me fala uma coisa, você tem parentes médicos, oftalmologistas? Não tem nada? Não tenho nenhum parente médico. Não. Vou ser o primeiro médico. Porque na nossa graduação, né, de medicina, a gente tem pouco contato com oftalmologia, né? Sim. São pouquíssimas semanas em determinados anos, né? Sim. E eu fiz oftalmologia porque meu pai era oftalmologista, então eu tinha bastante contato. Mas para uma pessoa que não tem esse contato, até é difícil escolher oftalmologia, não é? Exatamente. Tem alguma coisa, algum ponto específico, sim? Que me levou a Isso, que te levou ao oftalmo? Olha, doutor, eu passei pelas áreas cirúrgicas, né? No 7º termo. Eu me interessei, fui atrás da Liga e eu fui muito bem recebido pelos preceptores, sabe? Sobretudo no mutirão específico pelo Dr. José. Dr. José, a receptividade dele para comigo foi assim, sem palavras, sabe? E daí, como o senhor mesmo disse, a oftalmologia ela é um ramo mais à parte da medicina, né? A gente não tem muito contato, mas o Dr. José meio que me apresentou o caminho das pedras, assim, eu vi que era isso mesmo que eu precisava seguir. Legal, sabe? Muito bom. Uma coisa que eu gosto bastante na oftalmologia, que antes eu tinha um pouco de... Eu conseguia enxergar um pouco quando eu estava na graduação, mas hoje, depois, a gente consegue enxergar bem mais, porque a oftalmologia tem a parte clínica, né, de consulta, tem a parte cirúrgica, e tem a parte de exames, de tecnologia, que é muito legal também os exames de oftalmologia, né? E não é todas especialidades clínicas. Às vezes você escolhe fazer, por exemplo, endocrinologia, que é clínica, só vai ficar no consultório, não vai fazer cirurgia, tal. Ou escolhe fazer cirurgia e não tem tanto. Ou escolhe fazer diagnóstico por imagem, essas coisas. Né? Então, eu acho que legal da oftalmologia tem que junta os três. Exatamente. E eu lembro que a primeira aula da Liga que a gente teve foi um preceptor lá de retina do HR, né? O Dr. Murilo, não sei se o senhor conhece. Sim. E ele apresentou uns vídeos da cirurgia dele de retina. Sensacional, sensacional. Eu fiquei abismado, assim. Eu fui conversar até com ele no final da aula, assim. Mas o pouco contato que eu tive de cirurgia foi mais de pterígio, de faco, né? Sim, da catarata. Né? E essas de retina, né? Sim. Mas como o senhor bem de exame, eu lembro que a gente teve contato com OCT. Isso. Absurdo, né? Absurdo. É uma coisa absurda, é incrível. Doutora Gabriela, fala pra gente, o que é pterígio? Explica pra gente.
Existem várias cirurgias, né, no mundo da oftalmologia, e principalmente quando você começa o contato com a oftalmologia, uma das primeiras cirurgias que você se depara, que são as pequenas cirurgias, é o pterígio. Então, o pterígio, ele é um crescimento da conjuntiva do olho, que é a área branca do olho, ele vai crescendo e chega um momento que ele pode cobrir a córnea do olho, que é o colorido do olho. Então, isso causa inflamação, aquele olho que está sempre vermelho, e quando ele cresce muito, ele pode até mesmo atrapalhar a visão do paciente. Por isso que, na maioria dos casos, a gente tem que fazer a remoção, a cirurgia, para o paciente não ter nenhum prejuízo visual. É a carninha crescida que o pessoal fala. Exatamente, popularmente conhecido como a carninha crescida, a carne esponjosa do olho. E outra coisa que o Gustavo falou, OCT é a tomografia da retina, né? Na verdade, existe OCT de várias coisas. Existe OCT da mácula, do nervo óptico, da córnea, é uma tomografia do olho, mas o mais comum é o OCT da mácula, que é da retina, que a gente consegue ver as camadas da retina por dentro, e com isso a gente consegue diagnosticar várias coisas. Às vezes, retinopatia diabética, diabetes atacando a retina pode dar edema macular, que é um inchaço, a gente vê no OCT. A degeneração macular relacionada à idade também pode dar algumas alterações no OCT. Algumas oclusões, tem várias doenças que a gente consegue ver através desse OCT, que é muito legal, muito tecnológico. Sim. Legal. E fala um pouco pra gente de glaucoma. O que é glaucoma? O glaucoma, ele é uma neuropatia óptica. É um nome que fala, nossa, mas o que é isso? O que significa? É uma doença que afeta o nervo óptico. O nervo óptico, ele é a estrutura responsável por mandar tudo que a gente enxerga, tudo que o olho vê para o nosso cérebro. Então, o nervo óptico, ele funciona como se fosse um cabo de carregador. E o glaucoma, ele é o quê? Ele é uma doença que atinge esse nervo. E aí ele vai o quê? Ele vai machucando esse nervo. Então, é como se você desconectasse esse cabo. Então, em pacientes que têm glaucoma, ele pode levar à perda de visão. A gente sabe hoje que uma das maiores relações com essa doença é o aumento da pressão intraocular, mas não necessariamente todo mundo que tem glaucoma tem pressão alta no olho. E é uma doença silenciosa, então os pacientes não sentem nada. Infelizmente, eles não sentem nada. Às vezes o paciente vai estar com uma visão normal, uma vida normal, e ele pode ter a pressão alta e pode já estar desenvolvendo glaucoma também. Entendi. Então, glaucoma é uma doença muito séria que causa cegueira, é a principal causa de cegueira irreversível no Brasil e no mundo, né? E é uma doença silenciosa no começo, então é muito importante todo mundo passar pelo oftalmologista uma vez por ano para medir a pressão, para fazer o check-up, porque se esperar ficar ruim para depois procurar um médico, não dá certo, porque quando o glaucoma, você começa a sentir sintomas, já é tarde demais, o que você perdeu você não recupera mais, então é muito importante todo mundo passar uma vez por ano para fazer esse check-up. Exatamente. Aí entra a importância dos mutirões e tudo mais. Porque como é uma doença silenciosa, a maioria dos pacientes, eles recebem o diagnóstico quando eles vão fazer uma consulta de rotina. Então, o paciente vai, às vezes, fazer uma consulta de rotina, vai verificar um óculos, e é onde ele descobre que tem a doença. Porque, na maioria dos casos, ele é assintomático. Quando o paciente já tem algum sintoma, é quando o glaucoma está muito avançado já. E aí já é onde é muito mais difícil de fazer um tratamento, é difícil falar em melhora visual. Então, por isso a importância de todo mundo passar uma vez por ano no oftalmologista, fazer consulta, medir a pressão intraocular, fazer os exames de rotina. Legal, legal. E conta pra gente, Gustavo, como é que foi a participação no mutirão? O que você viu, o que você achou legal? Olha, o que mais me chamou a atenção no mutirão foi a receptividade da equipe para comigo, tá? Eu fui muito bem acolhido. E com relação aos pacientes, acho que fica muito clara a organização do mutirão para os pacientes, sabe? O paciente começa na acuidade visual, depois ele vai para a aferição da pressão ocular, depois ele termina na lâmpada de fenda com vocês, né? E é basicamente uma consulta, uma clínica privada, num espaço também privado, né? Mas acho que com atendimento gratuito, né? Acho que sobretudo essa organização que vocês promovem, que dá um atendimento completo, acho que foi o que mais me chamou a atenção, sabe? Legal, é isso mesmo, né? A gente procura doar um dia do nosso ano, na verdade a gente faz 4 mutirões, né, por ano, então a gente procura doar um pouco do nosso tempo para oferecer a oportunidade das pessoas que não conseguem pagar também, né? É um atendimento completamente gratuito, com exames
de alta tecnologia, equipe altamente capacitada, e a gente vê como resultado os pacientes, depois de serem diagnosticados, tratados, fazer cirurgia, nossa, eles ficam muito felizes, né? Tem casos de paciente que chega enxergando nada, às vezes a catarata toma tudo, e a gente opera e volta a enxergar, muda completamente a vida do paciente. Então vale super a pena quem tiver a oportunidade de participar, para conseguir detectar essas doenças e a gente conseguir tratar. Sim. Legal. E catarata, conta pra gente, doutora Gabriela, diga o que é a catarata. A catarata, ela nada mais é do que um envelhecimento da lente natural do nosso olho. Então, todo mundo tem uma lente dentro do olho que é chamada de cristalino, uma lente transparente. E ao longo da vida, com o envelhecimento, essa lente ela se torna opaca, por isso que aí a visão da pessoa já não se torna mais tão nítida, ao dirigir à noite começa a ser um problema. E esse tipo de situação, que é a catarata, o tratamento é um tratamento cirúrgico. Então a gente remove esse cristalino e coloca uma lente intraocular nesse paciente. É uma cirurgia tranquila e o mais importante que a catarata, ela é uma das maiores causas de cegueira, mas é uma cegueira reversível. Então a gente opera o paciente e ele volta a enxergar, diferente do glaucoma e de outras doenças que são cegueiras irreversíveis. E, doutor Marcelo, como que você acha, que é a sua opinião sobre a cirurgia de catarata? Você acha ela uma cirurgia segura, rápida? Como que funciona o pós-operatório dessa cirurgia? Hoje em dia a cirurgia de catarata é super segura. Se feito com a técnica correta, com os materiais corretos, com o médico correto, né, com o cirurgião correto, é uma cirurgia que demora minutos, não dói, normalmente não precisa nem pegar a veia, furar, não tem curativo depois, o paciente só sai com um óculos de proteção, uma cirurgia super tranquila de ser feita se a gente tomar todos os cuidados, né? Às vezes a gente vê pacientes fazendo em alguns lugares que não tomam os devidos cuidados e a cirurgia de catarata vira um pesadelo, um desastre. Então, tomando todos os cuidados, a cirurgia de catarata é uma cirurgia tranquila de se fazer. É importante a gente lembrar também, né, que para se tornar uma cirurgia tranquila, o cirurgião teve que passar por muitas coisas, porque ele teve que fazer 6 anos de faculdade de medicina, mais 3 anos de residência em oftalmologia, mais tantos anos de especialização em catarata, operou milhares de pessoas. Quando a gente está começando a operar, é comum essa cirurgia demorar mais tempo, mas depois que pega o jeito, depois que você tem milhares de pacientes operados, se torna tudo mais tranquilo, muito mais fácil. Então, escolhendo equipamento certo, médico correto, a chance de fazer uma cirurgia de catarata com sucesso é muito grande. Eu gosto de falar para os pacientes também, né? Eles me perguntam, mas tem risco essa cirurgia? Sim, tem. Tudo na vida tem risco, né? O que eu costumo fazer comparação vamos supor que eu preciso fazer uma viagem de carro. Vou falar para aqui do nosso presidente Epitácio, tá? Você me dá uma carona, eu vou entrar no seu carro, eu falo, Gustavo, você garante que eu vou chegar vivo? Não garante, né? Se você falar que garante, vai estar mentindo. Uma coisa que a gente não quer ser mentiroso. Sim. Mas você vai falar, olha, o carro tá novo, a gente vai usar o cinto de segurança, eu não bebi bebida alcoólica, não vou passar do limite de velocidade, esse caminho eu já fiz mais de 1000 vezes, eu sei todas as curvas, então a chance de chegar vivo lá é muito grande, né? Então, o risco é muito pequeno. E o benefício dessa viagem, a gente vai lá, vai ver o pôr do sol mais bonito do Brasil e tal, é grande. Então, vale a pena a gente pegar um carro, entrar, assumir esse risco para ter esse benefício, né? Então, quando a gente vai andar de carro, mesmo que inconscientemente a gente aceita esse risco. E cirurgia de catarata, eu falo que é como se fosse andar de carro. Sim, existe um risco muito pequeno, se a gente tomar todos os cuidados, é muito difícil acontecer alguma coisa, mas sim, existe o risco. Mas se não fizer a cirurgia de catarata, a pessoa fica cega e não é legal. E uma outra coisa importante da catarata é que a catarata nunca volta para trás, ela sempre vai avançando. Se você tem um certo grau de catarata esse ano que vem vai estar pior. Então tem como melhorar a catarata, tá? E a cirurgia, quando você opera no começo, é muito mais tranquila de se fazer do que quando a catarata fica muito grande, porque judia demais do olho para tirar, usa muita energia. Então, um dos piores erros que a gente vê, que dificulta para a gente fazer a cirurgia, é o paciente
empurrar com a barriga, né? Postergar, falar, não, agora não dá, agora tem que fazer não sei o que, agora tem viagem, e vai deixando pra lá, pra aí. Quando opera, a catarata já tá muito avançada, aí uma cirurgia mais complexa, com mais risco, às vezes mais cara, que gasta mais. A catarata também não pode deixar avançar demais. E o tempo cirúrgico dela hoje é quanto tempo, mais ou menos, doutor? Olha, depende muito de paciente para paciente, tá? Mas dá para fazer em torno de 15 minutos, mais ou menos, uma cirurgia bem feita, tá? Nós temos que tomar cuidado, não pode também querer fazer rápido demais, fazer um negócio mal feito, mas tem que também tomar cuidado, se demorar demais, o dano aos tecidos oculares é maior. Então, a gente tem que ir num tempo bom aí, não nem galinhar demais e nem ser rápido demais, fazer essas coisas tudo apressado. Legal. Isso com as cirurgias, com a idade, a gente vai tendo essa sabedoria, né? Às vezes no começo a gente pode ser um pouco mais afoito, querer resolver tudo rápido, não é assim que a vida funciona. Legal, né? Legal. Doutor Marcelo, você falou de dirigir, pegar a estrada e ir para Epitácio. Essa é uma dúvida muito comum dos pacientes que eu queria te perguntar. O paciente que acabou de operar, ele pode dirigir? Quais os cuidados que ele tem que ter? Então, os cuidados no pós-operatório de catarata, tá? É uma cirurgia tranquila, não sai com curativos, normalmente só sai com óculos de proteção, mas é feito um cortezinho, uma incisão, algumas incisões, e a incisão demora alguns dias para cicatrizar. Então, precisa tomar muito cuidado com limpeza, com higiene, né? Lavar sempre a mão antes de pingar os colírios, não é bom colocar a mão na mesa, na cadeira e passar a mão no olho, porque se levar sujeira para o olho pode pegar uma infecção e complicar tudo, né? Longe de animal, gato, cachorro, passarinho, tudo longe. Dirigir é bom esperar uns 7 dias mais ou menos, porque dirigir você mexe o olho demais, você olha no espelho retrovisor, olha para um lado para o outro, não é muito legal. A gente implanta uma lente, essa lente demora alguns dias para cicatrizar no lugar. E se tiver muita movimentação, algum impacto, descer um degrau muito forte ou sem querer, não está enxergando muito bem, bater a cabeça sem querer na batente da porta, você pode deslocar a lente, pode precisar de outras cirurgias. Mas o pós-operatório é bem tranquilo, só nessa primeira semana que a gente fala, fica assistindo televisão no sofá ou na cama, não é bom fazer serviços domésticos, essas coisas para não forçar demais. Doutor, hoje já tem lente bifocal que vocês conseguem colocar? Sim. Já. Sobre lentes de catarata, né? Nos últimos anos aconteceu uma revolução nas lentes de catarata. Antes, só existia um tipo de lente. Sei lá, tirar a catarata e colocava uma lente que a gente chama de monofocal. Nos últimos anos, foram sendo criadas vários tipos de lente. Existe uma lente que é a lente trifocal ou multifocal, que dá visão para tanto de longe quanto para perto, que tem algumas pessoas, depois dos 40, 45, 50 anos, começam a ter dificuldade com as letrinhas de perto. E aí tem que colocar aquele óculinho de perto. E tem gente que não gosta, porque fala que aquilo mostra a idade, né? Então hoje já tem uma lente que consegue eliminar isso daí, que é essa lente trifocal. Legal. Existe lentes tóricas que corrige o astigmatismo, vai você enxergar embaçado. Se você tiver astigmatismo, você colocar um óculos para corrigir. Colocando a lente lá dentro do olho, já corrige, você não tem a necessidade de colocar o óculos. Existe lente asféricas, que dá uma qualidade de visão melhor. Existe lente esféricas, existe lentes com diferentes filtros de raio ultravioleta, UVA, UVB, existem diferentes materiais. Só na clínica a gente trabalha com mais de 30 modelos de lente. Tem lente do Japão, dos Estados Unidos, de Israel, da Inglaterra, da Alemanha, que é das AIS, tem de tudo quanto é país. E aí o trabalho nosso, né, como médico de catarata, é a gente saber qual lente é a mais adequada para aquela pessoa. É igual você vai comprar um carro. Tá? Cada um tem uma necessidade. Às vezes tem uma pessoa que é mãe, tem crianças, e às vezes um carro maior, tipo esse SUV, faz mais sentido. Sim. O outro é um jovem que quer um carro esportivo, é outra coisa. Então a gente tem que tentar entender, fazer algumas perguntas e usar os exames, melhor tecnologia, para tentar entender qual a necessidade daquela pessoa para a gente oferecer qual lente que é melhor para ela. Não existe uma lente perfeita. Cada uma tem pontos positivos e pontos negativos, como um carro. Às vezes, você sonha em ter uma Ferrari. Ferrari é o carro perfeito? Não é, tá? Ele é super baixo, você não consegue andar com conforto aqui imprudente, tá? Ele é caro, tem uma manutenção que você vai gastar muito dinheiro. Então, não é para qualquer uma Ferrari. Você é uma pessoa que tem um perfil muito específico. E existem lentes também diferentes que pode dar coisas melhores e outras nem tanto. Bacana.
E sobre glaucoma, doutora Gabriela, fala pra gente, como que se trata o glaucoma? Então, hoje, existem diversos tratamentos para glaucoma também. Então, o mais importante é o paciente ter o diagnóstico e a gente entender qual é a necessidade daquele paciente. Por quê? O glaucoma, ele tem algumas classificações. Então, tem paciente que vai ter um glaucoma leve, tem paciente que vai ter um glaucoma moderado e tem paciente que vai ter um glaucoma avançado. Então, através disso, a gente sabe o tanto que a gente precisa reduzir a pressão do olho desse paciente. Então, hoje a gente inicialmente tem a opção dos colírios, que ajudam a reduzir a pressão intraocular. A gente já tem uma tecnologia a laser que chama SLT, que ele também reduz a pressão intraocular. E casos cirúrgicos também. Cirurgias também são diversas. Tem a mais antiga e conhecida, que é a trabeculectomia, tem implante de válvula, e tem as mais modernas, que são as cirurgias minimamente invasivas, que são chamadas de MIGs. Não é para todo mundo também. Vai depender do caso do paciente, vai depender do grau que tá, depender da pressão, mas a gente tem vários tipos de tratamento. O objetivo principal de todos eles é reduzir a pressão intraocular. E o glaucoma, ele não tem cura, então o paciente ele vai ter que tratar e acompanhar essa doença para sempre. Legal. Oi? Como que é essa MIG? Eu não conheço. As MIGs, elas são chamadas cirurgia minimamente invasivas. Então, assim, as cirurgias do glaucoma, por exemplo, o implante valvular, são cirurgias um pouco maiores. As cirurgias minimamente invasivas, elas têm o mesmo objetivo, que é reduzir a pressão intraocular, mas a gente trabalha mais são cirurgias que a gente chama de angulares. A gente trabalha no ângulo do olho. São cirurgias que elas têm um pós-operatório mais tranquilo, ela tem menores riscos, menores complicações, e a gente tem um acompanhamento bem legal. Legal, caramba. Não conhecia essa. Então vamos lá. Tratamento de glaucoma é para baixar a pressão do olho. Existe basicamente 3 coisas. Colírios, que existe alguns tipos de colírios. Laser, que é o SLT. E cirurgias, que existe algumas cirurgias, como a TREC ou trabeculectomia, tubo de Hamed, MIGs e outras cirurgias. Todos os tratamentos de baixar a pressão para evitar que as células do nervo óptico morram, porque se morrer células demais, leva a cegueira. Isso, exatamente. Porque o glaucoma, o acompanhamento do glaucoma, ele, além da pressão intraocular, é a gente acompanhar a doença para saber se ela está tendo progressão, piora. Não adianta eu ter um paciente com uma pressão considerada baixa, só que os exames mostrarem que a doença está progredindo, que a doença está avançando. Então, isso mostra que aquele tratamento não está eficaz. Então, o acompanhamento, a gente mede a pressão intraocular, repete os exames, avalia como que estão as fibras do nervo óptico, se a doença está avançando, e através disso a gente escolhe qual é a melhor opção. Se são os colírios, se a gente já faz o laser, ou se em alguns casos a gente tem que ir para cirurgias para conseguir pressões mais baixas, que a gente muitas vezes não consegue alcançar com os colírios ou com o laser. Legal. Então, para o paciente que vai no médico oftalmologista só para medir a pressão, e o médico fala, olha, tá tudo bem, sua pressão está 16. Isso não é o correto, porque hoje em dia existem vários exames, como campo visual, tomografia do nervo óptico, gonioscopia, retinografia, existe um monte de exames que tem que ser feito para ver se a pressão do paciente está adequada. Algumas vezes a pressão de 16 é alta para um paciente, exatamente, e para outro paciente é boa. Quem vai dizer se é adequado ou não são esses exames. E até falando dos exames, um ponto importante, um dos exames do glaucoma, ele é chamado campimetria visual. O que ele faz? Ele vê realmente o campo de visão do paciente. Por quê? O paciente que tem glaucoma, que ele começa a perder visão, ele começa a perder visão periférica, ele começa a perder lateral de visão. Então, na maioria das vezes, o paciente ele não percebe que está acontecendo alguma coisa. Porque quando ele olha reto, ele enxerga normal, ele não tem essa percepção que ele está perdendo visão lateral. E o campo visual, ele consegue ver pra gente se está tendo algum dano de visão na periferia. Por isso a importância de não apenas medir a pressão intraocular, porque através do campo visual, por exemplo, a gente consegue ver se o paciente já está tendo perda de visão. É onde a gente precisa, muitas vezes, mudar o tratamento, alcançar pressões mais baixas. Legal, isso é muito importante. Legal. Gustavo, me fala uma coisa, como é que está sendo a IA aí, e o estudo da medicina, o ensino, a graduação? Conta pra gente um pouco. Doutor, a graduação está seguindo os mesmos modelos que o senhor vivenciou. A IA não
em quesito de aula, acho que não chegou assim, por enquanto, né? Mas com relação à graduação, aqui, que é na UnoOeste, como a gente tem, é modelo básico, né? Como o senhor teve, como a doutora Gabriela teve, aula teórica e depois prática, né? Mas para fazer trabalho, assim, você não, Claro. não vai no Tá, seus chat GPT. estudos, Então, assim, a gente sabe que o chat GPT ainda tem erros, né? Não é Sim. 100%, Sim. né? Não é 100%. Claro que dá pra se revisar uma coisinha rapidinho perguntando pro chat, mas se você não tem uma base antes, aí você só vai acreditar no chat, fica complicado, né? Sim. Se você não lê nem nada antes, né? Fica complicado. Mas, assim, falar pro senhor, graduação ainda tá nos moldes antigos. Entendi. É porque na nossa prática clínica, né, eu uso o chat GPT diariamente, porque às vezes o paciente tem um monte de exame. Sim. Você coloca lá, ele faz uma análise rápida, que às vezes ele ia demorar, sei lá, 15 minutos analisando. Ele faz um super resumo, assim, ajuda demais a gente. Sim. Né? Lógico, a gente tem que passar pelo nosso crivo para ver se o que Exato. falou tá certo, né? Porque às vezes ele faz umas alucinações, fala umas coisas nada a ver, né? Sim. Por isso que é importante a gente ir Exato. lá e ver se tá certo. Sim. Mas o trabalho braçal, assim, ele Acelera. nos ajuda demais. Demais. Em questão de fazer relatórios, tal, às vezes o paciente pedia um laudo, um relatório, a gente precisava escrever, parar. Sim. Agora a gente só coloca os exames do paciente, ele já tá Sim. tudo pronto, você lê lá, muda alguma coisa, tal. Então isso tem ajudado demais a gente. Top. Não, concordo. Essa parte mais, não diria burocrática, assim, mas mais sistematizada, ele é muito bom. Sim. Ele é muito bom. Dá pra você, por exemplo, estudei, eu tô passando por obstetrícia agora, estudei descolamento prematuro de placenta. Faz um resuminho aí rapidão pra eu guardar, pra depois reler. Aí você corrige, vê se tá tudo certo, beleza, dá pra guardar. Então, dos mesmos moldes que o senhor faz, né? Sim. Dá pra fazer. Sim. Sim. Legal. E eu até me preocupo, cara, porque é assustador, tipo, exames diagnósticos, assim, a quantidade de coisa que ele consegue ver, médico especialista em imagem e tal, radiologia, essas coisas, é um negócio que eu acho que fica meio ameaçado, porque eles conseguem, lógico, vai precisar, mas eu acho que um médico e a IA consegue fazer o trabalho de, sei lá, 10, 5, talvez, né? Então, eu acho que essa IA vai dar uma bagunçada e vai mudar, né, as profissões, inclusive na medicina. Tem profissões que têm especialidades, vão ser mais afetadas e outras menos, né? Oftalmologia acho que nem é tanto assim, porque a gente ainda depende muito de examinar o paciente. Examinar o olho não é um negócio tão simples assim, porque a gente precisa dos aparelhos e tal, a gente depende muito de máquinas, de tecnologias. Diferente de você pegar uma foto, né, e tirar uma foto do seu olho celular, você não consegue ver muita coisa, assim, né, o que os aparelhos conseguem detectar, né. Mas é uma coisa que eu gosto de estudar bastante e acho que vai mudar muita coisa. Não, também acho. Inteligência artificial vem para ficar, não tenha dúvida, né? Mas foi como o senhor disse, por exemplo, na oftalmologia, a arma principal do oftalmologista é a lâmpada de fenda, né? Então, você precisa de experiência para olhar a lâmpada de fenda. A IA, até agora, não consegue. Eu também não sei se vai conseguir. Né? Não sei, né? Sim. Mas, pela experiência do senhor, o senhor bate o olho na lâmpada de fenda já dá um diagnóstico. Né? E outra coisa que o oftalmologista faz bastante é a refração, que é o exame do óculos, que é colocar as lentes, né? Lá, perguntando essa melhor aquela, tá? Também a IA tem um pouco de dificuldade de fazer isso, que não tem alguma coisa ainda muito automatizada, né, para fazer isso. Exato. Tava vendo negócio de psiquiatra, psicólogo, a galera faz terapia pelo chat, não quer mais fazer com o ser humano, cara, só quer ficar conversando com o chat. É mais barato, né? É mais barato. E às vezes dá insights melhores, dependendo do profissional e o que você tá acompanhando. Verdade. Legal. Que mais? Vamos lá. Falamos de glaucoma, falamos de catarata. Fala pra gente do laser SLT. Como que funciona, para quem serve, tira colírio, não tira colírio, para quem não quer parar de pegar o colírio, tá usando um colírio, quer parar, ele funciona? Conta pra gente um pouquinho. Então, o laser SLT, né, ele é chamado de trabeculoplastia laser seletiva. Ele é um laser que veio para adicionar muito no mundo do glaucoma, porque ele reduz pressão intraocular. Então, ele vai lá numa área do olho
e ele faz como se ele aumentasse a drenagem do líquido do olho. A gente tem regiões no olho que funcionam para drenar o líquido, e esse laser ele vai lá e ajuda a remover esse líquido que é formado dentro do olho. O objetivo principal desse laser SLT é reduzir a pressão intraocular em pacientes que têm glaucoma leve e no máximo moderado. Então, qual é o objetivo? A gente tentar reduzir pressão e tirar colírios dos pacientes. Ah, mas todo mundo vai conseguir ficar sem colírio? Nem sempre. Mas para um paciente que muitas vezes usa 2, 3 colírios, a gente faz o laser SLT e consegue deixar ele com 1 colírio por dia, a gente consegue melhorar a qualidade. Essa tecnologia, né? São tecnologias mais recentes, dos últimos anos, né? E elas têm, graças a Deus, crescido cada vez mais, porque são cirurgias muito seguras, são, o próprio nome diz, minimamente invasivas, e elas têm crescido cada vez mais e sendo mais benéficas. Então, não é, como são técnicas não tão antigas, não é todo mundo que acaba adaptando no cotidiano mesmo. E médico nunca para de estudar, né? A gente tem fama de estudar bastante, estuda para passar na faculdade, estuda para passar nas provas da faculdade, que é a sua fase, estuda para passar na residência, que não é fácil também, é muito difícil, né? Depois da residência estuda para passar numa especialização e depois nunca para de estudar, porque sempre está sendo lançadas coisas novas e a gente tem que ter esse aprendizado contínuo, né? Porque se a gente não vai em congresso, não participa desse tipo de reuniões, a gente não vai estar oferecendo o melhor para o paciente, né? A gente começa a ficar obsoleto, é uma coisa que a gente não quer, né? Então, para quem quer fazer a medicina da forma correta, precisa gostar de estudar, né? Ter essa vontade, né? Muito importante. Exato. Legal. E fala uma coisa, das matérias que você tem na faculdade, alguma, assim, você teve mais dificuldade? Eu era horrível em biofísica no começo, nossa, negócio muito difícil, chato, muito teórico, assim. Na graduação, doutor, o que eu menos me identifiquei, achei muito chatinho, foi reumatologia. Foi o reumato. Que foi assim que eu achei mais difícil pela questão dos critérios diagnósticos, sabe? Agora o resto foi tranquilo, assim, não foi nada absurdo. Sim. Sabe? Reumatologia é pensamento muito clínico, assim, muito investigativo, né? Você precisa juntar. Pra fechar um diagnóstico, tipo, 14 critérios, eu falei, meu Deus, tem que decorar tudo, sabe? Mas o resto, no começo da graduação, acho que como foi tudo novo, e foi tudo muito interessante, sabe assim, doutor? A anatomia, você pegar e estudar anatomia, sabe? Claro que na época do senhor, ou até antes da época do senhor, vocês dissecavam o cadáver. Sim. Né? Tipo, 60 anos atrás, já na nossa época a gente não pegou isso, né? Já pega o cadáver só a peça. Sim. Né? Mas é muito interessante e tal, essa caminhada, né? Caminhada até chegar ao final da graduação. Mas matéria assim mais chatinha, acho que eu mato mesmo. E se você, fora oftalmologia, tem outra coisa que você gostou, que você pensa em fazer? Ah, doutor, eu passei pela ortopedia, vi, mas não é o dia a dia que eu quero seguir. Passei pela oftalmo e só. Entendi. No momento, No momento oftalmo, vai ser mesmo. Entendi, que bom. Eu mudei várias vezes, eu queria fazer neurocirurgia, depois psiquiatria, depois cardiologia, aí só no fim que eu falei, não, era oftalmo. Eu entrei querendo psiquiatria. Sim. Eu entrei. Até eu ter a aula, o contato com a liga de oftalmo. Aí eu falei, não, é isso que eu vou. Melhor. Melhor. Não, psiquiatria não, aí eu vi que não é pra mim. Eu tinha uma ideia antes, aí eu vi que como é a realidade, eu falei, não é meu... O bom de passar nas áreas é isso, exato. Né? Porque você tem uma ideia de alguma coisa, aí quando você vai, acompanha, participa de um mutirão, participa de uma liga, né, você consegue ter mais noção se é aquilo que você quer trilhar, né? Exatamente. Eu, como eu acompanhei várias vezes já o Dr. José na clínica, né, me identifiquei muito com o dia a dia da especialidade, sabe? Sim. Que bom, isso é importante, né? O estudante conseguir viver o dia a dia, né, vivenciar o dia a dia para ver se é aquilo que ele realmente quer. E não é todo mundo que faz isso, né? Às vezes a pessoa é mais
quietona e deixa pra lá, escolhe meio sem pensar. Sim. E na nossa vida a gente toma muitas decisões meio sem pensar, né? Porque a gente fez medicina, porque a gente fez tal coisa e tal. Eu acho que a gente tem que tentar embasar o máximo possível nossas decisões, né? Tem que conseguir entender, refletir, vivenciar, para conseguir tomar uma boa decisão. Uhum. Você seria o que se não fosse oftalmologista? Eu fui igual você. Você começou a falar das especialidades, eu falei, gente, parece que ele tá falando de mim. Porque eu teve uma época que eu queria ser. Não, eu vou pra psiquiatria. Aí eu fui pra cardio. A única coisa que eu não fui pra neuro, porque neuroanatomia foi uma matéria que eu apanhei demais. Então neuro eu não entrei nisso. E acabei indo pra oftalmologia também. Sim. Mas também andei esse caminho aí das dúvidas. É muito legal, né? Muito legal. Tanta coisa pra fazer, né? Opções, sim. Às vezes você vai passando numa área e você fala, nossa, eu quero fazer isso. Sim. Aí você vai pra outra área que você ainda não passou, aí você fala, eu também gostei disso. Sim, então exato. isso que vai gerando a dúvida, né? Muito bom. Deixa eu te fazer uma pergunta um pouco... você vai falar se é verdade ou falso. É verdade que depois da cirurgia da catarata, eu nunca mais vou precisar usar óculos? Isso é uma pergunta complicada, mas eu falo que é um mito, porque ninguém pode afirmar isso, que se você operar você não vai mais usar óculos. O que a gente sempre busca com a cirurgia de catarata, e principalmente na escolha da lente intraocular, é trazer uma independência para o paciente. A qualidade de vida desses pacientes. E existem pacientes que se beneficiam a ponto de conseguir ficar sem nenhum colírio. Isso não significa cura, porque o glaucoma não tem cura, mas isso melhora muito a qualidade de vida, isso melhora a pressão intraocular e faz um controle do glaucoma. Quanto é o tempo cirúrgico? Ele é um laser, ele é ambulatorial. Ele é feito numa sala, ele é um laser seguro, muito tranquilo e rápido. Ele é em torno de 10 minutos, mais ou menos. O paciente faz de manhã, já vai embora para casa no mesmo dia. Nem chega a ser considerado uma cirurgia. Ele é um tratamento ambulatorial. Legal. O glaucoma é complicado, né? A minha avó, mãe da minha mãe, tem glaucoma, né? Ela já foi 2 vezes pro Boss, resolveu, né? Usa o colírio diariamente e tal, mas assim, como a doutora falou, silencioso e um negócio assim que vai comendo mesmo, né? Tem que tratar mesmo, né? É muito perigoso. Perigoso. Então, o laser SLT é um tratamento para baixar a pressão do olho, né? Em pacientes que usam um colírio ou poucos colírios, é possível fazer o laser, o paciente ficar sem colírio. Em outros pacientes que já usam mais colírios, pode fazer o laser, que o laser ajuda a baixar um pouco e o colírio ajuda a baixar por um tanto. Costumo explicar para o paciente, se a gente parar tudo, sua pressão está 30. O colírio, se me engano, a pressão caiu para 22. A gente quer que chegue a 18. Para baixar isso daqui, o laser vai ajudar a baixar. E o mecanismo de ação do laser é o seguinte, vou comparar o olho com uma pia de lavar a mão, tá? A pia transborda por 2 motivos, excesso de produção de líquido, uma torneira muito grande ou ralinho entupido, essas 2 coisas fazem a pia transbordar. E o olho também, a pressão aumenta por esses 2 motivos, existe um lugar que produz o líquido do olho, de dentro do olho, chama corpo ciliar, existe o ralinho do olho que chama trabeculado. O colírio, normalmente, ele age fechando um pouquinho a torneira para diminuir o líquido. E o laser, você faz e limpa o ralinho do olho e ajuda a facilitar o escoamento e assim diminui a pressão. É um procedimento tranquilo de fazer, né? A gente faz no microscópio, não sai sangue, não tem corte, é só uma lentezinha com gelzinho. O laser é uma luz forte. E outra coisa muito legal do laser, que no longo prazo ele é mais seguro, mais garantido do que pingar os colírios, porque a principal causa de falência do tratamento do glaucoma, a principal causa de cegueira, é a pouca aderência ao tratamento, é a pessoa esquecer de pingar o colírio, porque pingar o colírio todos os dias na mesma hora, por 5, 10, enche a paciência. E o laser não tem essa, que o laser faz uma vez
e ele dura aí por anos. Depois, se a pressão subir de novo, você pode limpar o ralinho do olho novamente, fazer uma nova sessão de laser para baixar. Então ele é muito mais seguro. E colírios têm efeitos colaterais, pode deixar o olho irritado, vermelho, e o laser não tem esses efeitos colaterais. E se outra coisa importante que diz a favor do laser é que no longo prazo o laser sai mais barato do que os colírios, porque o laser faz uma vez, ele dura anos. Sim. E o colírio, todo mês você tem que ir lá e comprar. Tem colírio de glaucoma que custa mais de R$200, né? Então, no longo prazo, o laser fica mais barato do que o colírio. Por isso que hoje em dia, em muitos países, a gente procura, o laser é o melhor tratamento que existe, né? E na oftalmologia a gente sempre tenta indicar para os pacientes com glaucoma. Isso aí. E das cirurgias de glaucoma, você falou que existe a trabeculectomia, do implante do tubo de AMEB, MIGS. Fala aí a diferença do tipo de cirurgia. São cirurgias diferentes, é o que eu falei. O objetivo principal de todo o tratamento cirúrgico do glaucoma é reduzir a pressão intraocular. E depende do caso do paciente. Então, às vezes eu tenho paciente que tem uma pressão de 40, 50, que eu precisaria que essa pressão estivesse em 12 para ele não evoluir com uma cegueira. E às vezes são pacientes que precisam reduzir menos a pressão. Por isso que cada indicação depende do caso do paciente. Quando são casos mais tranquilos, que não requer reduções tão abruptas, a gente tem as cirurgias minimamente invasivas, que são as chamadas MIGs. Dentro desse grupo são vários tipos, tem Kahuke, Beng, GAT, e elas são muito legais porque a gente trabalha no trabeculado, que é o ralo do olho, e a gente melhora o escoamento, reduz a pressão, são cirurgias tranquilas, rápidas, com pós-operatórios mais tranquilos. Quando são casos que requer pressões menores, aí a gente tem a trabeculectomia, que é uma das cirurgias mais antigas do glaucoma, e os implantes valvulares. Os implantes valvulares são os famosos tubos, que é realmente isso, a gente implanta um tubo no olho do paciente. E esse tubo, por exemplo, o tubo de AMEB, que é um tubo valvulado, ele funciona como uma válvula. Então, ele tem uma noção se essa pressão está muito alta e ele abre e fecha para reduzir essa pressão, fazendo um escoamento do líquido para uma outra parte do olho. Mesma coisa da trabeculectomia, que ela forma a gente faz como se fosse uma bolha no olho do paciente, por onde o líquido de dentro do olho vai para essa região para conseguir manter pressões mais baixas. Entendi, legal. E tem muitas novidades também na cirurgia do glaucoma, os MIGs, né? E a gente vê que são pouquíssimos médicos oftalmologistas que fazem essa parte de MIGs, né? Eu vejo direto no consultório, às vezes está tratando em algum lugar que não tem toda... Isso vai muito do dia a dia de cada um. Igual você falou na escolha do carro. Na escolha da lente também tem isso, porque cada um tem um dia a dia. Mas não tem como afirmar que a escolha da lente com certeza vai garantir que você nunca mais vai usar óculos. O objetivo é sempre trazer uma independência visual, mas existem alguns casos que mesmo fazendo a cirurgia pode ficar um grau residual, existem lentes que corrigem para longe, mas depois a gente tem que fazer um óculos de leitura. Então eu sou do time que eu acho muito arriscado fazer esse tipo de afirmação. Sim, também acho que não é assim que funciona, né? A gente pode, em alguns casos específicos, a gente pode até mirar nisso daí, né? E oferecer isso para o paciente. Olha, existe uma alta chance de você conseguir enxergar bem para longe, para perto, sem óculos, né? Mas sem óculos, assim, totalmente é muito difícil. Você sempre tem que ter um óculos de descanso para ver uma letrinha menor, né? Então, 100% sem óculos é difícil. E na cirurgia de catarata, precisa de internação, anestesia geral? Não. A grande maioria das cirurgias, como você falou, é uma cirurgia tranquila, segura e rápida. Hoje, o que a gente mais faz é uma anestesia tópica, que são anestesia com o próprio colírio. Então, o paciente, ele dá a entrada, ele faz a anestesia com o colírio, faz a cirurgia e ele vai embora no mesmo dia que ele operou. Então, assim, claro que existem alguns casos bem pontuais e raros que o paciente às vezes precisa de uma sedação, precisa de algo a mais. Mas na grande maioria dos casos, a anestesia é feita com colírios, o paciente faz a cirurgia e vai embora no mesmo dia, bem tranquilo.
E glaucoma e catarata podem aparecer juntos? Com certeza podem, porque tanto o glaucoma como a catarata, eles têm uma maior prevalência com o envelhecimento. Então, hoje a gente sabe que o maior grupo de pessoas que tem a catarata e tem o glaucoma são idosos. Então, é comum que exista essa associação das duas coisas, o paciente ter a catarata e já ter o glaucoma, o paciente que acompanha o glaucoma desenvolver a catarata. É muito comum o paciente já ter as duas coisas e também a gente hoje já faz um tratamento conjunto. Existem cirurgias que a gente já faz tanto a parte da catarata quanto a parte do glaucoma no mesmo tempo cirúrgico. Legal. Bacana. Muito bom, muito bom. É isso aí, a gente passou por todas as perguntas aqui. Tem mais alguma pergunta que vocês queiram fazer? Acho que é isso. Então, vamos finalizando por aqui, né? Hoje a gente falou bastante de catarata, glaucoma, falamos um pouco de como é ser um estudante de medicina que quer fazer oftalmologia. Sim. E eu queria que vocês fizessem um resumo aí do que a gente conversou, a mensagem que fica, vocês acham que foi mais marcante para vocês, para o pessoal que está nos assistindo? Doutora Gabriela, fala pra gente. Eu acho que, para mim, pelo menos, né, falar sobre glaucoma e catarata é falar sobre prevenção. Então, a gente sabe que são duas doenças que levam à cegueira e, na maioria das vezes, principalmente o glaucoma, é uma doença silenciosa. Então, para mim, de todo esse assunto, o que é mais importante é a prevenção, é o acompanhamento regular do paciente. Só assim ele pode descobrir se tem um glaucoma, se tem uma catarata, através desse acompanhamento. E através da nossa conversa, isso só intensifica a importância de projetos como o Mutirão de Combate à Catarata e ao Glaucoma, que proporciona a oportunidade do paciente descobrir algo, muitas vezes descobrir no início. Quanto mais cedo a gente descobre, mais fácil o controle, mais fácil o acompanhamento. Para mim, acho que é mais isso mesmo. Legal. Então, muito importante fazer o diagnóstico precoce, o doutor Gabriel está falando. Lembra, a gente vai ter o nosso 7º Mutirão de Catarata e Glaucoma, dia 25 de outubro, sábado, no Parque Shopping Prudente, das 8 até as 16 horas. Evento completamente gratuito, vocês estão convidados. Aproveita, passa lá para ver se você tem catarata ou glaucoma. E Gustavo, o que você achou aí da conversa? Achei bacana, eu agradeço o convite, né, claro. E só um caso que me marcou, a doutora estava até do meu lado, estava o doutor Douglas atendendo e a senhora estava do lado. No último mutirão que teve, se não me engano foi em julho desse ano, né? Uma paciente retornou no mutirão, ela já tinha sido atendida por vocês e tinha fechado o diagnóstico de glaucoma, né? Estava no início. Ela, por motivos pessoais, ela falou que ela não conseguiu dar seguimento nas consultas de vocês. E ela voltou em julho para ver como é que estava e só estava 90%, só estava com 10% da visão. 90%, o Dr. Douglas falou, já está 90% acometido, né? E ela não sentia nada, né? Então, isso me marcou muito, que além de ter um caso na família, né, é muito importante a prevenção e fazer esse rastreio, né? Acho legal. Muito importante. E com relação à conversa de hoje, só agradecer aí o convite. Fiquei bastante contente. E mandar um abraço pro Dr. José também. Dr. José, né? O Dr. José foi intelectualmente honesto comigo, sabe? Sim. Eu acho que isso é uma raridade hoje em dia. Sim, sabe? sim. E eu fico muito feliz. É muito importante na vida, né, a gente ter mentores, né, pessoas que você admira, tal, que você quer seguir a minha trajetória. O Dr. José é uma excelente pessoa, excelente profissional, excelente amigo, tal, tudo, uma pessoa top demais, que recomendo muito que você escute as conversas dele, as lições dele, né, que acho que ele tem muito a agregar aí no seu caminho. Sim. Isso aí. Então, vamos ficando por aqui, gente. Muito obrigado por assistir. Lembra de curtir e compartilhar para a gente conseguir cuidar o máximo possível de pessoas. Um grande abraço.